Bom, pessoal, vamos começar com essa aula aqui falando sobre medidas e orçamentos na área da construção interna que a gente está fazendo o curso, correto? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar a questão de métricas, né? Provavelmente a gente já tenha falado sobre isso, mas vamos reforçar. Então, aqui a gente usa tudo milímetro, né? Então, toda vez que a gente vai falar em medidas no Japão, vai ler um zumen, alguma coisa assim, uma planta, né? A gente vai estar falando em milímetros. Quando a gente vai comprar material, também ele vai estar sempre medido em milímetros, tá? E a gente já deve ter conversado sobre isso, mas para reforçar, nós temos duas medidas aqui no Japão que são bem conhecidas, que uma é o tatame e a outra é o tsubo, né? Então, um tatame tem a medida de 1.820 por 910, que ele tem de área quadrada 1.652. É 1.656,2, né? De área quadrada, certo? E um tsubo seriam dois tatames, 1.820 por 1.820, que dá uma área quadrada de 3,31 metros quadrados, correto? Isso aqui depois a gente vai falar deles. Então, já tendo isso na cabeça, quando a gente vai trabalhar fazendo um piso, né, a gente tem que saber quantos metros quadrados a gente tem de área para poder construir o piso, correto? Então, vamos lá. Vamos simular que a gente vai estar fazendo um piso de 1/4 de 6 tatames, né? Então, seria 3.640 por 2.730. Isso de eixo a eixo, né? Então, dentro da interna desse quarto, ele vai estar um pouco menor, como vocês aprenderam. Pontos importantes para fixar. Aqui a nossa medida é 900, 900. 1.800, 1.800, ok? Vamos lembrar disso, né? Então vamos lá. O company que a gente vai usar para fazer esse tipo de serviço, ele tem uma medida de 1.800 por 900 e não 1.820 por 910. Fixa isso, que isso é muito importante. Depois a gente vai usar o floringo, que ele tem uma medida de 303 milímetros por 1.820, tá? E vamos usar os taruques de 45 por 45 por 4 metros e vamos usar rabaques para fazer os acabamentos, né? Vamos precisar de cola de madeira e de floringo, fora prego, grampos e algumas outras coisinhas que vocês já aprenderam. Mas isso tem um custo pequeno, tá? Então vamos lá, como é que a gente calcula o que eu preciso de material para fazer o piso base desse quarto? Lembrando que esse piso ele estava com tatame, né? Então ou estava com tatame ou o piso dele estava ruim, eu tive que remover esse piso. Então essa parte de remoção entra na questão de kaitai, depois a gente vai falar um pouquinho mais dela. Mas agora eu peguei um quarto que ele está aberto. A única coisa que eu tenho nesse quarto aqui é que ele tem as vigas, né? Nos 910 aqui ele já tem as vigas transversais aqui de sustentação. Então isso eu não vou precisar gastar. Eu vou só reconstruir o piso por cima, porque estava danificado, porque estava podre, ou porque talvez a casa é nova e precisa fazer isso daí, mas a base de estrutura já está no lugar, tá? Então eu vou precisar o quê? Quantos taruque eu vou precisar nesse espaço para poder colocar o chapeamento em cima? Então eu vou pegar a minha medida de largura e vou dividir pela distância que vai ficar um taruque do outro. Ou seja, entre cada taruque desse aqui, eu vou precisar deixar uma distância de 300 milímetros. Certo? Vai ficar com 300 milímetros de cada taruque a taruque. Ou seja, começo no 0, 300, 300 a 300, 300 a 300. O centro desse taruque aqui tem que estar com 900. Senão o meu company vai passar ou vai faltar, não é verdade? Então vamos lá, então eu preciso de ter em 300 em 300, então eu vou pegar a medida que eu sei lá, que é 2.730, né? 2.730 e vou dividir por 300. Então, nas contas vai falar para mim que eu preciso de 9,1. Só que, se eu me esquecer de que o eixo 0 também precisa de uma, eu vou comprar só 9 taruque e eu preciso de, ao todo, 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taruque. Então, eu vou precisar de 10 peças de taruque. Né? Que o taruque seria o quadradinho, 45 por 45. Vou alocar esses 10 pedaços na medida certa, que a gente já aprendeu,
Então eu sei que para fazer o orçamento eu vou precisar de 10 taruque. Quanto custa esse taruque? Mais ou menos, depende da região e local que vocês vão comprar, em torno de 800 a 1.000 ienes cada um. Correto? Então, vamos lá. Coloquei os taruques, ajeitei o taruque no lugar. O que mais que eu vou precisar colocar nesse piso? Algo que eu não coloquei aqui, que é o isopor, tá? Deixa eu marcar aqui. Então eu vou precisar lá do isopor, né? Isopor ou estairo? Estairo. Acho que é assim que escreve, tá? Esse daqui, ele também tem uma medida de 910 por 1.820. Como eu vou colocar ele entre os 30 a 30, eu vou precisar também, se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tatames, então eu vou precisar também de aproximadamente 6 peças dessa. Tá? Qual a medida que eu vou usar ali? Ela pode variar entre 30 milímetros, né, a 50 milímetros, ou 45 milímetros, né, que seria o tamanho do nosso taruque, tá? Então, entre 30 e 45, aí vai ficar a opção de vocês trabalhar. O que a gente mais usa, nesse caso aqui, seria o de 40, tá? 40 milímetros. Esse 40 milímetros, ele vai ter um custo de mais ou menos 1.300 a 1.500 ien. Então, vamos colocar uma média aqui de 1.400 ien por folha, tá? Então, para o estairo, a gente vai gastar 6 estairos a 1.400 ien, tá? Colocado o estairo, o próximo passo é colocar o company. O company fica bem fácil da gente calcular, porque se é um quarto de 6 tatames, ou seja, são 6 companies também. Então eu preciso também de 6 companies. O custo do company é de aproximadamente 1.600 ienes por folha, correto? Passado isso, eu vou colocar o quê? O floringo. O floringo, lembrando que o floringo tem 303 milímetros por 1.820 milímetros. Uma caixa de floringo vem 6 peças. Então, uma caixa corresponde a um tsubo, correto? Então, um tsubo é 2 tatames. Então, para um quarto de 6 tatames, eu preciso apenas de 3 caixas, né, de floringo. Cada caixa de floringo, o floringo ele varia muito de preço, que você consegue às vezes uma promoção a 5.000 ienes, quando você pega até 20.000 ienes um tipo de floringo. Então ele tem uma variação muito grande. Então vamos fazer a conta aqui com um floringo médio no valor de 7.000 ienes, tá? Então seria um floringo de 7.000 ienes. Feito isso, eu vou precisar fazer o acabamento dele. Aí eu vou precisar do rabaque de baixo e do rabaque de cima, que seria o mawariguchi. Então aqui eu vou precisar de quanto? Como o meu quarto tem 4 lados, então eu vou precisar de como ele tem uma medida de 3.950, vai dar um para cá, um para lá e um cá. Então no mínimo eu vou precisar de 4 aqui. 4, ele vai me custar em torno de 450 ienes. Vamos colocar Gohakuen para ficar mais fácil, né? Seria 2.000. E o mawariguchi, ele também vou precisar de 4, que é a parte superior, né? E ele também vai me custar em torno de 400 ienes, né? Mais ou menos isso. Vamos colocar os dois a Gohakuen para ficar 1.000 ienes cada seto. Deixa eu apagar aqui e fazer direitinho. Né? Mais 2.000 ienes de rabaque, tá? Vou precisar de cola de madeira, um tubo de cola de madeira, aqui eu vou gastar mais ou menos uns 3 quilos, eu vou gastar em torno de 1.000 ienes, vamos colocar, e a cola de floringo, que vão ser mais ou menos 2 tubos, a 1.000 ien, que vai dar mais 2.000 ienes. Então, basicamente, para mim construir o meu piso, eu vou gastar isso de material. Aí, resumindo, vamos lá para a calculadora. Então, 1.600 vezes 6, 9.600 ienes. De company. De floringo, eu vou gastar 3 vezes 7, 21.000. De taruque, eu vou gastar, vamos colocar 1.000 ien, 10.000. De rabaque, 2.000, né? De mawariguchi mais 2.000.
de cola mais 1.000 e de cola de floringo mais 2.000. E de styro nós vamos gastar 1.400 vezes 6. Lembrando que o preço pode variar bastante de região para região, tá? Mas basicamente a gente vai ter isso aqui de despesa para fazer um piso e colocar o floringo sobre ele. Então vamos somar tudo. Então vamos pegar lá o 8.400 do styro, mais os 9.600 do company, mais o 21 do nosso floringo, mais os 10.000 do nosso taruque, mais os 4.000 do rabaque, mais 3.000 de colas. Então, totalizando aqui, 56.000 ienes. Quanto que eu cobro para fazer esse serviço? Esse é um serviço que vai demandar da parte de baixo e da parte de cima do floringo. Então, um serviço desse aqui, aproximadamente, eu vou gastar 2 dias para fazer. Então, 2 dias, a média de 30.000 ienes o dia. Então, se eu somar esse com esse, eu vou ter mais 60.000, 116.000. Desses 116.000, se eu dividir pela metragem quadrada, que são aproximadamente 10 metros quadrados, eu vou estar cobrando 11.600 ienes o metro quadrado para fazer todo esse serviço. Deu para entender? Né? Então, pessoal, agora dando sequência, a gente já fez o orçamento do piso, vamos fazer o orçamento de parede. Né? No caso aqui, a gente vai simular apenas uma parede. Suponhamos que a gente tenha que recapar somente essa parede. Então vamos lá. Lembrando que aqui já vai estar passados uma mabashirá, o hashirá, mabashirá, vai estar tudo no lugar. Então nós vamos fazer uma simulação de que a gente fosse preencher somente essa parede que foi removida por algum problema, ok? Então vamos lá. Nós precisaríamos aqui, primeiramente, saber que tipo de material que a gente vai usar e a quantidade. Então nós vamos usar a ripa de 16, o secobodo e a madeira de 30 por 40. A ripa de 16... sabendo que eu tenho 2.400 aqui, 2,40 m de altura, e que a gente vai colocar um espaçamento de 300 em 300 de uma ripa para outra, então a gente precisa determinar quantas ripas a gente vai precisar, correto? Né? Lembrando que esse espaçamento ideal seria de 303 milímetros. Por quê? Porque 303 vezes 3 a gente chegaria no 910, que é nosso centro, né, que essas daqui, essa medida 910, 1800, como vocês já sabem, elas não podem estar fora de local, ok? Então vamos lá, como é que a gente sabe quantas ripas eu preciso? Suponhamos que essa altura aqui fosse de 5 metros, 4 metros, como é que eu vou fazer? Fazer continha lá de 300 em 300? Funciona, mas leva muito tempo. Então aqui eu vou pegar a altura que eu tenho, 2.400, né? Então eu chego lá, 2.4, e divido pelo tamanho que vai ficar de vão entre cada uma. Mesma coisa do piso. Então, ponto 30, certo? Ele vai me falar que eu preciso de 8 ripas. Só que ele nunca vai me dar o ponto 0, né? Então, aqui, se eu tirar, colocar o ponto 0, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mesma coisa que aconteceu lá no piso. Então, aqui eu preciso de 9 ripas, que no mercado hoje ela está custando em torno de 300 ienes, tá? O 30 por 40, se eu usar muito, vai ser 2 ripas, que uma vai aqui e a outra aqui para fazer o acabamento, correto? Né? Então, se eu for precisar de 2 dela, no mercado hoje ela está em torno de Gohakuen cada uma, 500 ienes, né? E quantas folhas de gesso eu vou precisar para esse espaço? Né? Lembrando que aqui a folha tem 910, provavelmente eu vou precisar de 4 laterais e mais 2 em cima, certo? Fica fácil de eu fazer essa conta. Mas, que seriam 6 folhas. Mas, se a gente tiver uma parede que seja muito maior do que esse tamanho, a forma de eu fazer essa conta é eu determinar primeiro quantos metros quadrados tem a parede. Então eu vou pegar lá 2.4 vezes o 3.600, que é o comprimento da parede, e eu vou ter lá 8,64 metros quadrados. Sabendo que cada folha de secobodo, de gesso, tem 1,820 por 910, então eu tenho 1,65 metro quadrado por folha de gesso.
Então eu pego 8,64 e divido por 1,65, né? 8,64 dividido por 1,65. Eu vou precisar de 5,23. 5,23 folhas de gesso. Mas a gente sabe que não dá para comprar 5,23 e que a gente vai ter percas disso daí. Então a gente precisa sempre arredondar isso daqui para um número maior, certo? Então 6 folhas, ou seja, nesse caso a gente sabia que era 6 folhas, mas se essa parede fosse muito maior, o cálculo que eu faria para descobrir quantas folhas seria necessário seria esse, né? Aqui então eu preciso de 6 folhas que o mercado hoje eu vou pegar mais ou menos a 300 ienes, correto? Então 9 vezes 3, 27, vão ser 2.700 de ripa, 6 vezes 3, 18, 1.800 de gesso e 2 vezes 5, 1.000 ien de ripa. Somando tudo, eu tenho 2.700 da ripa, 1.800 do gesso e mais 1.000 ienes do 30 por 40, totalizando 5.500. Em média, a gente cobra mais ou menos 1.500 ienes por metro quadrado de construção nessa parte aí, tá? Então esses 1.500 vezes os 8,64 que a gente tem de tamanho, vai dar 12.960 ienes. Parece ser um valor pequeno, mas é uma construção bem rápida, são 6 folhas de gesso e 9 pedacinhos de madeira. Feito com as ferramentas corretas, é uma parede de meio dia de serviço ou menos até para ser construído, certo? Lembrando que aqui a gente não está passando massa, a gente não está fazendo nada, apenas construindo a parede, tá? Então é só para ter uma base de como que a gente vai fazer esse cálculo. Somando isso daqui, a gente cobraria do cliente aí aproximadamente, né, 18.460 ienes, né, para fazer uma parede dessa daqui, ok? Deu para entender até aqui?